Olá, galera de língua portuguesa. Vamos aí para mais um dia, dando continuidade ao nosso capítulo 8. E hoje nós vamos falar sobre adjuntos adverbiais. Lembrando que eu falei de adjunto adverbial nas últimas aulas, não foi? Eu aproveitei que lá um pouquinho, lá no capítulo 7, já falava sobre adjunto adverbial e eu falei um pouquinho sobre isso. Quer ver? Vou até relembrar para vocês onde que eu falei de adjunto adverbial. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu dei aqui um exemplo de adjunto adverbial, não é? E aí eu dei toda a estrutura para vocês numa revisão, onde eu falei aqui, ó, adjunto adverbial, que é o termo acessório da oração. Então, só para lembrar que já foi dada uma aula falando sobre, mas hoje vamos entrar então em nossos adjuntos adverbiais, beleza? Então, isso aí encontra-se no nosso livro de língua portuguesa. Já vou falar para vocês aqui que eu estou com ele em mãos. E está na página 58 e 59, tá bom? Então, siga aí com a Dionísio. Bom, quando nós falarmos de termos da oração, o que a gente já tem que lembrar, o que nós já estudamos? Nós já estudamos os termos essenciais da oração. Quais são eles? Sujeito e predicado, certo? Depois, nós passamos para os termos integrantes, que eles se subdividem em complementos verbais e complementos nominais e agente da passiva. Sendo que nos complementos verbais, eles se subdividem em objeto direto e objeto indireto. Depois, nós vamos para os termos da oração, os acessórios. Então, nós temos essenciais, os integrantes e os acessórios. E os acessórios, eles se dividem em três: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Então, aqui, nós conseguimos fazer o quê? Pegar todos os termos da oração e dividimos eles direitinho. Então, vamos recapitular. Nós já estudamos sujeito e predicado, nós já estudamos objeto direto, objeto indireto e já estudamos complementos nominais, que foi até os adjuntos adnominais também. E agente da passiva, onde entra a voz, passiva, ativa, reflexiva. E agora os acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Hoje, nós vamos falar do adjunto adverbial, certo? Então, vamos seguir com a nossa aula. Bom, então tá aqui, ó. O adjunto adverbial é um termo do acessório da oração, cuja a função é o quê? Modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, colocando uma circunstância, seja ela de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de causa, finalidade, assunto e instrumento. O nosso livro de português, abram aí e acompanhem comigo. Ele vem dizendo também isso. Nas orações, os advérbios e as locuções adverbiais exercem a função de adjunto adverbial. Esses termos modificam o sentido de verbo, exatamente o que está aí, adjetivos e outros advérbios, expressando circunstâncias, e podem ser formados também por uma oração com valor de advérbio. E aí ele traz, e eu trago aqui, e aqui no livro, e aqui no vídeo. Então, vamos acompanhar dois exemplos. Eu tenho um exemplo de afirmação, adjunto adverbial de afirmação. Então, exemplo, sim, realmente irei partir. Ele irá com certeza. Então, os termos que estão em negrito, em escurinho maior aí, né, o pretinho aí, é o nosso advérbio de afirmação. Um advérbio de assunto. Então, eu tenho um exemplo. Falávamos sobre futebol, ou de futebol, ou a respeito de futebol. Então, é um advérbio voltado para a circunstância de assunto. No nosso livro tem mais. Acompanhem comigo.
é importante diferenciar os conceitos de adjunto adverbial e de advérbio. Este último representa a classe gramatical, enquanto aquele é uma função sintática na oração. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados com base nas circunstâncias que indicam. Então, vamos acompanhar. De tempo, respondem às perguntas do tipo quando e desde quando e até quando e durante quanto tempo. Então, eu tenho, no começo, estávamos todos juntos. Então, eu tenho um advérbio de tempo, no começo. De lugar, respondem às perguntas como onde. Então, eu vou voltar lá no tempo, onde ele diz que responde às perguntas. Então, ele diz assim, ó, no começo estávamos todos juntos. Quando? No começo, certo? Lugar, respondem às perguntas como onde. Exemplo, eu moro em Manaus. Eu moro onde? Em Manaus. Então, a minha resposta é o quê? É o meu adjunto adverbial de lugar, a circunstância de lugar. Modo, respondem a perguntas do tipo como e de que maneira. Então, as pessoas ouvem com atenção o discurso. Ouvem como? De que maneira? Com atenção. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial de modo. Na página ao ladinho, intensidade. Respondem a perguntas do tipo quanto? Com que intensidade? Em que medida? Então, exemplo. Na obra 1984, o Estado é muito opressor. Então, aí eu faço a pergunta. Quanto? Com que intensidade? Né? Então, muito opressor. Então, eu tenho um advérbio de intensidade. A causa. Respondem a perguntas como devido a quê? Por causa de quê? E aí eu tenho exemplo. Devido à chuva, as roupas se encharcaram. Então, devido a quê? Devido à chuva. Então, eu tenho um adjunto adverbial de causa. Finalidade. Responde às perguntas como para quê? Com que finalidade ou objetivo? Exemplo, viajava sempre a trabalho. Viajava para quê? Para trabalho, né? Com que finalidade? Com qual finalidade? A trabalho. Assunto. Respondem a pergunta sobre o que e quem. Palestrou sobre a arte moderna. Palestrou sobre o que ou sobre quem, né? Instrumento. Respondem a pergunta com o que. Abriu a porta com minha chave. Abriu a porta com quê? Com a minha chave. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial instrumento, tá? E aí, outros exemplos de circunstâncias adverbiais podem ser observados na tabela a seguir. Então, eu tenho de negação, afirmação, companhia, dúvida e quantidade. Mediante esses exemplos, nós vamos falar também da página, deixa eu ver aqui, não, nós paramos aqui, né? E aí vai ficar para casa vocês resolverem as páginas que estão no roteiro de vocês, tá bom? E aí, gente, vamos ler só rapidinho a página 60. Por que eu não estou abrindo o livro aqui no vídeo? Porque eu quero que vocês peguem um livro de português para a gente poder acompanhar. E aí vocês vão fazendo as anotações conforme o Dionísio vai explicando, tá? Então, lá embaixo diz assim, distinção entre adjuntos adverbiais e outras funções sintáticas. Aí ele diz, adjunto adverbial versus agente da passiva. Nós já entendemos o que é agente da passiva. Depois ele vai mostrar adjunto adverbial versus objeto indireto. Nós também já aprendemos esses termos da oração. Então, vamos lá. Com um termo iniciado pela preposição por, é possível que haja dúvida e se trata-se de adjunto adverbial de causa ou de agente da passiva. Basta lembrar
nesse tipo de situação, o papel de cada uma das funções sintáticas, não é? O primeiro expressa a causa de um fato ou ação, que no caso é o adjunto adverbial, enquanto o segundo indica o agente de uma ação verbal na voz passiva. E aí ele traz um exemplo para a gente. Os alunos foram premiados pela representação teatral. Então, eu tenho aqui, pela representação teatral, um adjunto adverbial de causa, né? Foram premiados pela escola, agente da passiva. Olha o verbo aí, a preposição por, né? Pela. Adjunto adverbial versus adjunto objeto indireto. Muitos adjuntos adverbiais são introduzidos por preposição, o que pode causar alguma confusão na hora de classificá-los. Para diferenciá-los de objetos indiretos, deve-se lembrar que os objetos apenas completam o sentido de verbos, não expressando circunstâncias adverbiais. Então, eu tenho aqui, viajei de trem, adjunto adverbial de lugar, não é? Ele não gosta de trem, objeto indireto. Então, veja bem, ele diz que muitos adjuntos adverbiais, sublinha aí, são introduzidos por preposição. Então, no caso, a gente tem a preposição de, o que pode causar alguma confusão na hora de classificá-los. E para diferenciá-los de objetos indiretos, deve-se lembrar que os objetos apenas completam o sentido de verbos e não expressando circunstâncias adverbiais. Então, quando eu digo viajei de trem, então eu tenho um advérbio de quê? De lugar. Eu viajei de trem, certo? Mas quando eu falo ele não gosta de trem, eu já não estou falando da circunstância, eu estou falando de quê? De um objeto indireto. Ele não gosta de quê? De trem, certo? E aí eu tenho a preposição de. E ainda tem essa perguntinha aí, quando a gente fica mais fácil identificar os objetos, certo? O que e de que, né? Que é o macetinho que o Dionísio deu. Muito bem. Então, galerinha, fiquem ligadinhos. Até amanhã, até a nossa próxima aula, que tem mais por aí, tá? Um grande beijo.